Quantos já podem sentir a presença dele? Ele está neste lugar. Abra seu coração, diga que ele é santo, que ele é poderoso. Dê palavras de amor a ele agora. Diga o quanto ele é bom, o quanto ele é poderoso. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Aleluia. Nessa manhã nós unimos as nossas vozes com toda a criação, com todo o céu, para cantar que Ele é santo, poderoso, só Ele é. Cante assim. Anjos
acontecer e fizer teus grandes feitos de novo.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Inigualável, hoje pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é a glória. Glória a Deus. Quem está feliz e pronto para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Muito bem. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos falar nessa manhã sobre plenitude sexual para um mundo insaciável. Uau! Falamos sobre temas aqui, temas importantes. E hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Querido, sexualidade é muito mais amplo e profundo do que falar sobre sexo. Sexualidade fala do homem que foi formado por Deus de forma perfeita, assim como corpo, alma e espírito. E nessa manhã nós vamos falar sobre esse tema, que precisamos ter uma sexualidade não deformada, mas formada em Jesus. Ok? Nesse mundo caído, insaciável pelo prazer, pelo mundo hedonista, que quer prazer a todo custo, sem estar no padrão de Deus, sem honrar o nome do Senhor, quer prazer, não é? Então a gente precisa combater esse mal com a palavra de Deus, não é? Então vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Queridos, olha, presta atenção em mim aqui. Tem assuntos na nossa vida que precisamos crescer, nos aprofundarmos. Nós estamos falando aqui sobre uma vida formada em Cristo, e o nosso alvo é sermos formados nele. E tem assuntos nas nossas vidas que nós precisamos crescer, aprender, desenvolver, e sexualidade é um deles. Mas olha só o que o apóstolo Paulo continua falando: pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A igreja estava sendo instruída, mas há pessoas que têm pouco caso, é desleixado, não quer crescer, porque para crescer tem que haver confronto, para crescer tem que ver, dói, o crescimento dói, e a gente não pode deixar de crescer, porque quem deixa de crescer na esfera de intelecto, de intimidade, né, dessa profundidade, fica estagnado. Vamos lá. Pois quem conhece os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, e cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Quem não tem a sua vida, a sua sexualidade formada em Cristo, vive igual os pagãos, de forma desenfreada, de forma totalmente, não é? Nociva. Vamos continuar. E a Bíblia diz:
controle o seu corpo de maneira santa e honrosa. Verso 6, neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Você pode dizer amém? É isso. Então, nós fomos criados de maneira perfeita diante de Deus. E devido à nossa vida, o nosso dia a dia, nós fomos esquecendo de Deus. E quando chegou aquele belo dia desse encontro, dessa conversão, o Marcelo, sem saber de nada, né? Eu gostei disso, eu li sobre isso, né? Converte a mente, o coração e o bolso. Você percebe que Deus é trino, o homem é trino. E nós temos três pilares importantíssimos de conversão. Porque se eu converto só o meu coração, eu fico nas emoções. E o meu bolso continua, a minha vida de mordomia continua a mesma. E a minha mente fica totalmente confusa. Se eu converto só a minha mente, mas eu não tenho a prática de um coração pastoreável, de uma mordomia saudável, vai ficar só na esfera do conhecimento, daquela questão de que não, eu sei, mas eu não faço. E aí é religiosidade. Agora, se eu converto a minha mente, o meu coração pastoreável, arrependido, quebrantado, e a minha atitude de ser um bom mordomo, com certeza, mordomia também tem questão de sexualidade. A mordomia, ela vem para nos ensinar que nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus fez. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o imago Dei. Então, queridos, presta atenção. Se você nasceu homem, Deus entendeu que você seria homem. Se você nasceu mulher, Deus entendeu que a sua melhor versão era ser mulher. Então essa confusão de mente, de que homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, enfim, não estou falando em si, contra qualquer pessoa, eu estou falando do padrão de Deus. E o padrão de Deus diz o seguinte: Deus olhou para nós e disse: pela minha vontade e soberania, e eu vou te criar na minha melhor versão, que é ser homem. Eu vou criar você na minha melhor versão, que é ser mulher. E aí, amados, nós entendemos que isso é preciso falar na igreja. Uma sexualidade formada em Jesus. Não é o sexo, somente o ato do prazer, porque Deus fez o sexo. Foi o diabo que deturpou, foi o diabo que mentiroso, órfão, pai da mentira, que fez toda essa bagunça, devido ao egoísmo, devido à falta de paternidade, devido à confusão mental que as pessoas têm, que não entenderam o que foram criadas para ser e para fazer. E nós amamos vocês, e como igreja responsável, nós precisamos entender, se há uma disfunção sexual, se há alguma confusão na mente, volte-se para a palavra, entenda que Deus te fez assim, com a sua melhor versão, para viver a imagem e semelhança dEle. Amém, amados? Então, a vida cristã, diz o pastor Fabiano Ribeiro, a vida cristã não funciona para pessoas superficiais. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais, porque pessoas superficiais se sabotam, não querem ser confrontadas, e quando são confrontadas, rejeitam, tem medo de se abrir, de se expor. Estou com pensamentos assim, eu preciso de mudança, me ajude. Então, a superficialidade faz isso, coloca um sorriso no rosto, mas o coração está totalmente perdido, a mente confusa, e o Espírito Santo vem para quê? Para colocar tudo em ordem. Amém? Então, qual é o nosso alvo? Até que Cristo seja formado. O apóstolo Paulo fala que quando estamos gerando discípulos, nós temos dores como de parto. Então respeite o seu discipulador, ele está gerando você, ele quer gerar você, e ele vai sofrer para gerar você. Por isso que é o ano do discipulado.
Pessoas que às vezes nos procuram, a gente ensina o que tem que falar, o que tem que fazer, a gente instrui, vira as costas, faz tudo o contrário, e depois vem, olha lá, eu estou assim porque é a sua culpa. As pessoas são assim. Agora, se eu me autorresponsabilizo no discipulado, discipulado tem muito mais a ver com filiação do que com pai, porque o pai é pai. Eu preciso ir na porta do pai, eu preciso voltar, assim como o filho pródigo, eu preciso retornar ao encontro do pai. O pai está sempre disponível. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Um pai em sã consciência, um pai que ama, quando um filho vem buscar a ajuda do pai, não rejeita, mas o abraça, o instrui. E às vezes não é só chamego, passadinha de mão na cabeça. Filho, você fez errado, não é assim. O procedimento é assim, porque o pai que ama, ele repreende. O problema é que a coisa está tão feia, que pessoas não querem ser repreendidas. E acham que é pessoal, acham que é maldade. Não é, é amor, gente. É amor. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalônicos, dizendo, olha, continuem nessa procedência, continuem, mas ajudem aqueles que estão voltando à velha vida. Guarde o coração, não se entreguem à imoralidade sexual. Porque, queridos, quando eu me entrego à imoralidade sexual, há uma fusão de corpo, alma e espírito. Quando no sexo não tem aliança, há uma fusão. Não é só prazer, não é descartável. Você deixou marcas dessa pessoa, de você nessa pessoa, e essa pessoa marcas em você. Por isso que tem casamento, por isso que é casamento, por isso que é aliança. Tem muita gente que quer sexo sem aliança. Sexo sem aliança é prostituição. Amém, amados? Você pode dizer amém? Porque é um silêncio na congregação. Está tudo bem aí? Firmes? Aleluia. Então, é igual você pegar. Eu já fiz uma vez essa experiência, muitos anos, eu e a Ju já fez, a pastora. Nós pegamos um papel azul e um papel rosa, enchemos de cola e colamos. O que aconteceu? Depois de um dia, 2 dias, você tenta tirar o azul do rosa, você vai conseguir tirar partes, mas partes do azul fica no rosa e parte do rosa fica no azul. Sabe por quê? Porque houve uma fusão de corpo, alma e espírito. Quando você tem uma relação sexual com alguém, você transfere espiritualmente coisas e recebe. Não é só o corpo, mas você deixou marcas nessa pessoa. Por isso que o casamento só é abençoado, o sexo, aliás, só é abençoado na aliança. Porque tem muita gente que quer sexo sem aliança, que eu já disse para você o que é. Mas um casamento entre um homem e uma mulher é abençoado por Deus. Amém, amados? Amém? E Deus é um Deus de princípio. Só tem casamento cristão que é abençoado? Só o casamento entre um homem crente e uma mulher crente é abençoado? Não. Se um homem e uma mulher se casam e são fiéis, tem um comprometimento, tem aliança, Deus é um Deus de princípio. Então, plenitude sexual em um mundo insaciável. Nós lutamos, como diz Rick Vilodas, no livro que nós estamos lendo, lutamos para viver com uma visão madura, profundamente humana e livre de ansiedade no que se refere a como o corpo se relaciona com a espiritualidade. Gente, sexo é totalmente espiritual. É totalmente espiritual. Então, ao longo da nossa história, ao longo dos dias, nós entendemos que, devido ao anseio dos homens, o egoísmo dos homens, foi cada vez mais uma coisa desenfreada, nociva, porque as pessoas querem prazer, elas querem ter uma fuga, elas querem ter algo que para se sentir livres ou se sentir vivas, e elas vão para a área da sexualidade. E eu quero que você entenda, amados, que sexo não é intimidade.
sexo não é sinônimo de intimidade. Eu vou te explicar o porquê que não é. Porque na verdade a intimidade deveria ser o ambiente onde a relação sexual se consuma. Quando você tem uma vida ativa sexual, não é só o sexo, mas é o ambiente intencional que é feito. Meu Deus. Você percebe que é tão verdade isso que eu estou falando, que no Brasil é um dos países com mais estímulos na área da sexualidade. E foi considerado o lugar onde as pessoas se sentem mais solitárias. Você percebe que o sexo não é intimidade? Porque no casamento, a sexualidade, o sexo, gera a intimidade, gera a aproximação. É bom para o físico, é bom para a alma, é bom para o espírito. O ambiente é preparado, é um conjunto de fatores e de coisas. Não é simplesmente eu fazer. Às vezes os casais, qual é a sua... a prática que você tem, né? Ou quantas vezes você faz por semana? Isso não é um segredo. Porque se faz muito, é disfuncional. Se faz muito, muito pouco, é disfuncional. Qual é a medida certa? Não sei, é a sua intimidade que vai dizer com a sua esposa. Que seja pelo menos uma vez por semana. Amém, homens? Casados. Nem um amém? Tá ruim. Meu Deus. Mas o que eu quero que você entenda não é a quantidade, não é aquela questão de rodinha de conversa. E aí, quantas vezes? Não é isso, gente. Sexualidade é muito mais profunda. O assunto é muito mais profundo. Tem que haver não com ato apenas, mas tem que ver com aliança, com a intimidade, o ambiente. Então é isso que a palavra nos ensina. Quer ver uma coisa? Gênesis 1 e Gênesis 2. Quando Deus cria todas as coisas, e 3 também por causa da queda. Mas Gênesis 1, 2 fala sobre a criação do homem, a criação da mulher. E Deus faz o homem, na sua melhor versão, na sua imagem e semelhança. Deus faz o homem, depois do homem tira a mulher. Então Jesus, a Trindade na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava entendendo que o homem precisava de uma auxiliadora, alguém da sua espécie, para ter, queridos, os encaixes certos, para ter a intimidade correta, para viver no mesmo ambiente de maneira saudável, a sexualidade saudável. Deus pensou na sexualidade, Deus fez a sexualidade, Deus fez o homem para suprir a sua mulher e a mulher para suprir o seu homem. O problema é que Satanás desvirtua, e a gente acha que aventuras, que algo que... o sexo não foi Deus que fez. Tem gente que fala isso, mas é bom, então eu posso fazer na medida que eu quiser, ou com quem eu quiser, porque eu estou procurando o meu marido e a minha esposa. Isso é uma mentira do diabo, porque ninguém morre sem fazer sexo. Ninguém morre de não fazer sexo. A questão é, o que eu estou fazendo com a minha sexualidade? Desejamos profundamente por convívio e por pertencimento. Então, amados, olha só o que diz Gênesis 2, 24 e 25. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A sexualidade diz o seguinte, que o princípio que Cristo ensina, que a Trindade ensina isso vai ser relatado também nos evangelhos. Jesus dizendo que o homem deixa pai e mãe. O homem deixa pai e mãe e se une agora à sua mulher. Para quê? Para intimidade. É necessário uma separação para um ajuntamento. É necessário um desprendimento para uma intimidade. Porque ali no casamento, na família, há a bênção da multiplicação.
gera-se filhos. E o deixar-se, ou deixar pai e mãe, é totalmente espiritual. Porque quando eu me uno a minha esposa, a minha mulher, eu estou obedecendo o princípio de Deus, porque ela estava num ambiente familiar. Agora eu a tiro do ambiente familiar dela, dos pais, assumo essa responsabilidade, não só para ter sexo, mas para ter intimidade. Pegou? Então, é um princípio que Deus ordenou. Está em Gênesis, falando do primeiro casamento que houve entre Adão e Eva. Então você percebe que Deus estabeleceu o afeto como um meio para a aliança. Deus estabeleceu isso para que haja expressões de amor, de afeto, de carinho, de intimidade, de respeito. O homem se une à mulher porque torna-se uma só carne. Corpo, a alma e o espírito se fundem. Coisas que com o pai e com a mãe não tem como. Porque é pecado. Entendem? Por isso que uma mãe opressora, tão manipuladora, tão dominadora ou ciumenta, não deixa o filho ir. Isso é espiritual, porque há dois cordões precisam ser quebrados. Um umbilical, que é natural, precisa ser feito, senão a criança não sai efetivamente, né? Precisa romper isso, que já é espiritual. E depois, quando o moço cresce na sua casa, no seu ambiente familiar, e ele deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Aí esse deixar literalmente é corte o cordão. Já deu. Amém, amados? Não é uma palestra para casais, mas é a Bíblia. E é lindo isso. Vamos crescer na sexualidade, amém? Amém, amados? Mas o que acontece, gente? Pessoas ainda já casadas, né? Ainda não conseguiu entender esse segundo e não se desfez disso. Então vai ter confusões, vai ter problemas, né? Então nesse ato poderoso e criativo que Deus fez, nos entregamos e ficamos vulneráveis um ao outro. Renovados agora por uma aliança, agora eu tenho o meu cônjuge, onde eu vou praticar o amor, crescer junto, a cumplicidade, a sexualidade, porque a mulher é uma questão que Deus fez com particularidades extraordinárias, e o homem também. Só que para ter essa intimidade na sexualidade, precisa estar bem. Não é só assim, mulher, se prepare que vou lhe usar. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. É assim, ó, amor, eu te amo, e por amor, por honra, por respeito, por cumplicidade, hoje tem. Aleluia. O solteiro dá uma, né? Eu falo isso leve, irmãos, porque são 20 anos casados, 22 anos juntos. Tem casais aqui com 30, 40. Minha mãe fez ontem. Meu pai, 45 anos. Meu Deus, que guerreiro. Aleluia. 45 anos de casados. No final quero orar para vocês, tá? 45 anos de casados. Tem gente que tem 50, bodas de ouro, bodas de, né? Enfim. Então é lindo ver um casal que às vezes no decorrer do tempo não tem mais sexo, mas tem intimidade. Meu Deus, é sobre isso a palavra. Então solteiro, presta atenção em cabeção. Não vai aprontar besteira, não vai fazer coisa errada. Tem aliança, se guarda aí. Você que namora,
você que está noivo, vigia o cabeção aí. Começou a esquentar, deixa quieto, vai para baixo do chuveiro. Fica firme. Não vai queimar etapa. Eu falo porque eu e minha esposa, eu me casei com 23, ela com 20 anos, virgem. E nós entendemos, Senhor, eu vou me guardar, eu tinha essa consciência, eu vou me guardar para a esposa que o Senhor me der. Ela falava a mesma coisa, ó, nós vamos nos guardar. Então, na sexualidade é muito sério. Então, sexo é para um casamento, foi feito para isso. Se é feito fora disso, não tem a bênção de Deus. É por causa do desejo desenfreado da carne. E Paulo fala, fuja da imoralidade sexual. Essa questão que nós vemos aí, né, sobre essas disfunções, né, que a gente ouve, que a gente vê. Então a gente tem que tomar cuidado, instruir em amor. Porque uma hora as pessoas elas vão cair em si, porque elas vão entender que não foram criadas para aquilo, não foram criadas para ser isso. Elas não são assim, não é? Em nome de Jesus. Então, Rick Vilodas, no livro, ele diz assim: a sexualidade genital se trata apenas de um corpo ter contato com outro. É um gesto de doação, de amor mútuo, que aponta para algo além de nós mesmos. Esse tipo de amor requer a proteção forte e sustentadora encontrada no casamento. Toda vez que você tem um ato sexual com sua esposa, você sai mais forte. Você é mais íntimo dela, você é mais íntimo dele. E é essa base familiar, essa bênção debaixo da aliança, que honra o coração de Deus e que te dá autoridade na palavra para abençoar vidas, para falar sobre casamento. Amém, gente? Então, pastor, eu tenho disfunções, eu tenho problemas com sexualidade. O 30 está aí. E eu até faço o convite para você, já estamos aí na 12ª lição, tem 30, se você quiser participar, chegue quarta-feira, não tem problema. Se você precisa de ajuda nessa área, os pastores estão aqui, os ministros estão aqui, os líderes estão aqui. Você precisa entender que às vezes você está preso em algumas coisas, às vezes tem dúvidas sobre isso, e não é problema, não é pecado. Tá bom, gente? Pastor Fabiano Ribeiro diz assim, ó: antes do pecado, a intimidade era algo natural. Depois da queda, a intimidade deve ser buscada de forma intencional. Porque a Bíblia diz, que nós lemos em Gênesis, que eles não tinham vergonha. Mas quando houve a queda, Deus chamou Adão, e ele estava atrás de árvores, dizendo: estou me escondendo, agora eu estou nu. Eles não tinham essa consciência, não é? Então, não é sobre essa questão dessa intimidade, né? E Deus vai nos ensinando. Quando nascem as distorções sexuais? Você já se perguntou quando que nasce as disfunções, as distorções sexuais na nossa vida? É quando buscamos a intimidade e profundidade na fonte errada. Então quero falar sobre vocês o que um livro, eu não li esse livro, mas de Christopher West, em seu livro Enchei Estes Corações, ele fala sobre algumas dietas espirituais. Primeira dieta é a dieta da fome, está aí no telão aí, ó. A dieta da fome, que é a ideia de reprimir o desejo, a ideia de rejeitar, eliminar e ignorar. Ou seja, a ideia de que os desejos são obstáculos que afastam as pessoas de uma união amorosa com Deus. E as consequências são uma vida dupla, uma vida ou práticas sexuais ocultas. Teve uma certa pessoa, anos atrás, de verdade, chegou para mim e falou assim: pastor, eu não traio a minha esposa, eu não vou em lugares assim, mas é o seguinte, pastor, eu conheci um lugar de massagem, e não chega no ato nada, mas você sabe, né, pastor, nas preliminares, falou assim: irmão, isso é do diabo.
Isso aí é do diabo. A casa de massagem tem que ser na sua casa, com a sua esposa. Ah, pastor, mas é que eu tenho que dar uma pimentada. Ué, vai no mercado e compra pimenta. Joga na cama assim, ó. Ah, pastor, mas tem uns brinquedinhos aí, tem umas questões aí, uns lugares, sabe, pastor? Eu tenho que ir no lugar onde tem que ter espelho no teto, tem que ter uma aventura. Irmão, toma vergonha, irmão. Isso é a fuga. Toma vergonha. Isso aí não é de Deus. Então, se alguém tem vida dupla, práticas sexuais ocultas, não faça mais. Outra dieta que ele fala, dieta do fast food. A proposta dessa dieta é uma busca pela redução desse desejo. E a proposta é reduzir os anseios mais profundos aos desejos físicos. É a incapacidade de ver o sexo como um fogo sagrado que, se não tratado com cuidado, incendeia vidas e comunidades inteiras. Tem gente que tem fogo, e fogo estranho. Não sacia o seu fogo com a esposa, com o marido, mas quer aventuras. Isso não é de Deus. O que são as consequências, queridos? É que o sexo se torna um Deus, onde a sexualidade precisava ser saudável. Entende ou não? Outra coisa, Deus não nos criou para a dieta da fome e nem para a dieta do fast food. Ah, eu vou dar uma diversificada. Vai, trouxa. Vai. Agora tem um banquete. Diga banquete. Deus nos deu banquete. Você já leu Cantares? Quando você for preparar aquele ambiente, coloca uma musiquinha dos anos 60, 70, igual o Jantar dos Namorados, né? Aquela... Você faz a dança do acasalamento. Você prepara um ambiente. Oh meu Deus, tem criança aqui, me ajuda. Mas você prepara um ambiente. E aí você entende que é ali o reino de Deus. Deus tem prazer. Deus alegra o coração de Deus quando você prepara o ambiente, prepara as emoções. Quando você vai fazer algo numa data comemorativa e tudo mais, o presente ele é importante, claro. Mas muito mais importante, queridos, é a intimidade que você tem, não do sexo propriamente dito, porque isso é consequência de um relacionamento saudável. Mas é você sentar na mesa, você, como eu falei, de desafio a ler o livro de Cantares para sua amada. Aí o clima vai ficar bom. Sabe por quê? Porque se não fosse importante a sexualidade, não tinha Cantares. E Cantares fala de coisas sexuais. Fala ou não fala, gente? Não me deixa sozinho aqui. Vocês estão tudo assim, ó. Ai meu Deus, ai Senhor. Cantares fala sobre vida, sexualidade. E por que está na Bíblia? Porque é importante. Respeito, honra, não é? Então, agora vamos rapidamente falar e terminar falando sobre como eu posso viver uma sexualidade na plenitude. Como que nós, seres humanos, não é só os casados, mas os solteiros que estão aqui, as pessoas que querem ter uma vida sexual, uma sexualidade saudável em Deus e abençoada por Deus. Primeiro, identifique mensagens deformadas sobre a sexualidade. Então a gente tem que entender que nesse mundo tem muitas mentiras. E as 7 mensagens deformadas que eu vou falar para vocês rapidamente sobre essa sexualidade desfocada, desordenada. Primeira coisa, o sexo antes do casamento permite que seja possível verificar a compatibilidade entre duas pessoas. Deixa eu fazer os testes até achar. Isso não é de Deus.
Isso não é de Deus. Ah não, deixa eu provar. Deixa eu ver quem me sacia, qual tem a melhor performance para me casar. Isso é o diabo que está falando com você. Outra coisa, sexo fora do casamento mostra a existência de um compromisso mútuo. Isso é mentira. Porque sexo não é demonstração de compromisso, mas o casamento é. Você quer ser macho? Fica com a sua esposa, fica firme. Isso é ser um homem de verdade. Os homens precisam ter hombridade. O homem precisa ser homem. Você quer ser macho perante os olhos de Deus? Você quer ser um homem de honra? Você quer ser um corajoso? Fica quietinho no seu lugar. Honra a sua esposa. Abençoa a sua esposa. Que a sua casa será um lugar de adoração. É isso. Outra coisa. Por se tratar de uma necessidade física, é certo satisfazer o desejo sexual, assim como qualquer outra necessidade. Ah, eu estou com vontade. Ah, eu vou ver o que eu vou fazer. Gente, isso é totalmente errado. Eu disse aqui, ninguém morre por falta de sexo. Você já viu saindo notícia? Fulana de tal, fazem 50 anos que não tem sua sexualidade formada e não faz sexo, morreu nessa manhã. Não tem. Não tem. Ah não, mas eu vou ter que fazer, senão vou morrer. Não morre. Não morre. Sexo não é uma necessidade física, mas é um deleite. É um deleite. Outra coisa, uma experiência tão prazerosa não pode ser moralmente errada. Ah, mas eu tenho que ter prazer. A minha vida é dura demais. Olha que luta. Eu tenho que ter um momento de prazer. Eu tenho que ter um momento de satisfação. O sexo é uma experiência prazerosa e Deus deseja que as pessoas a experimentem. Entretanto, quando é realizado fora do ambiente adequado, se torna uma experiência de dor, frustração, trauma, perigo. Lembra dos papéis? Lembra? É isso. Sexo dentro dos limites do casamento é entediante e precisa de variedade. Na verdade, o prazer do sexo sem a proteção do casamento tende a diminuir. E por causa dos riscos e da falta de relacionamento íntimo, seguro, duradouro, o ser humano foi criado para experiências profundas e verdadeiras, não superficiais. Por que uma pessoa no casamento, ali, quer ter variedades, até mesmo dentro do casamento? É porque não tem intimidade, gente. Porque não é a posição, é o ambiente. Amém? Vocês estão... Minha sogra está com uma cara de assustada. Meu genro nunca falou isso. Então, queridos, a Bíblia diz, João 8,32, você sabe o que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sobre a sexualidade. Segundo, confesse seus pecados com transparência em um ambiente seguro. O texto de Salmo 32,3 diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Então, confesse os seus pecados. Eu ouvi uma frase, eu não vou saber a fonte, mas é uma frase que ficou comigo, que está comigo, diz assim, ó: confesse uma tentação, porque senão você vai confessar um pecado. Pastor Cláudio Lopes, lembrei. É isso, né, amor? É ele que falou. Confesse uma tentação e não confesse o pecado, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Rick Vilodas diz: somos tão doentes quanto o nosso segredo mais doentio. Então, qual é o segredo que você ainda guarda na sua sexualidade? Qual é aquilo que ainda te corrói por dentro? Qual é a dificuldade? Abre o jogo para a esposa, para o esposo, conversa, alinha, ajusta o coração. A sexualidade é importante para um casamento, precisa estar em ordem, precisa estar saudável.
Pessoas livres são aquelas que não têm o que se esconder. Por isso que a gente está falando 30 semanas. Com um grupo maravilhoso, 30 semanas, inspirando pessoas assim, a serem a melhor versão dela em Jesus. Terceiro, desenvolva vínculos de intimidade real com pessoas. Deus não projetou para a solidão. Essa comunhão e vínculo com a outra pessoa, com outras pessoas, é uma necessidade. Precisamos viver conectados. Quer ver que a sexualidade é mais profunda do que o sexo? Por exemplo, eu preciso ensinar meu filho a ser homem. Não no ato, óbvio. Ele vai aprender, ele vai desenvolver isso. Mas honrar minha esposa. Sexualidade. Você percebeu que a sexualidade é muito mais profunda do que o sexo? Eu vou ensinar meu filho a tratar a esposa dele com honra, a namorada dele. Eu estou orando já, nós estamos orando pela minha nora. Eu estou orando pelo meu genro. O meu genro vai ser São Paulino e gentleman. Eita! Trabalhador, homem de Deus. Você tem orado? Não, falando sério, você tem orado pelos seus filhos, pai? Em nome de Jesus, Senhor, que a minha nora, que o meu genro, Deus, que seja cheio do Espírito Santo, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, íntima com o Senhor. Que eles se guardem o casamento, eu oro por isso. Que eles se guardem no casamento, que eles, meu Deus. Não tem problema, às vezes nós temos filhos, né? Às vezes você está aqui, poxa, eu tive experiências sexuais na minha adolescência, na minha juventude, e hoje eu tenho filhos e tal. Queridos, tudo bem. Não viva no passado, não se prenda lá, mas ore para que esse ciclo seja mudado. Entende? Porque às vezes você, na sua ignorância, na sua vida, teve experiências ali, você não foi completamente educado, enfim, e aconteceu. Tudo bem, mas a partir de agora muda. Isso não é exclusividade das pessoas casadas, como eu disse aqui, mas aplica-se ao solteiro também, ao nosso tempo. Em nosso tempo é necessário combater a força crescente da solidão. Por que muitas pessoas elas vão para pornografia, vão para coisas ilícitas, para imoralidade sexual? Porque se sentem sozinhas e solitárias. E você sabe que hoje está fácil todo o acesso. Então como que nós podemos ser cercados dessas multidões de pessoas que ainda se sentem sozinhas? A resposta é bem simples. A solidão não é combatida apenas na proximidade física, mas pela intimidade emocional, entre amigos, entre irmãos. É uma comunidade de cuidado, de pastoreio. Você tem que entender, meus irmãos, que o pastor dessa igreja não é só eu. São vocês. Você tem que entender que uma vida cristã é uma vida onde o próprio Jesus empoderou seus discípulos para pastorear as ovelhas. Jesus disse isso para Pedro: você me ama? Então vai pastorear as minhas ovelhas. E o erro nosso, agora é só o pastor que tem a função de cuidar das ovelhas. Quem é que disse isso? Não fomos chamados para fazer discípulos? Não fomos chamados para amar pessoas? Não fomos chamados para cuidar de pessoas? Pastoreamos pessoas. E essa casa é uma casa de paternidade, de envio, de cuidado, de bênção de Deus, de milagres. E para cuidar uns dos outros. Como propriamente o Renato disse aqui. Às vezes você despacha o seu filho para o decolando e fala assim: agora vai ficar bem uma semana. Até a semana que vem. A responsabilidade de educação dos seus filhos não é dos tios do Coutinho. Não é do pastor. É nossa, como pais. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Estou terminando, viu? Tá gostoso hoje, né? Parece que um culto de doutrina. Aleluia, aleluia. Bom, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses 2, do 1 ao 4. Se por estarmos em Cristo,
nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é empatia, cuidado. Você ouvir alguém sobre sexualidade, sobre o casamento, não está bem? Senta, conversa. Ah não, deixa eu ligar para o pastor. Vamos agendar com o pastor. Ei, você tem essa autoridade de Deus, você tem a unção de Deus sobre a sua vida. O pastor já tem muita coisa, a pastora tadinha, corre igual um pastor Marcos. Eu, pastor Jacques, a gente corre igual doido. E vai para cá, e vai para lá, vai para cá, vai para cá. A gente precisa de vocês para cuidar uns dos outros. Entendeu? Porque aí a gente começa a sonhar com uma multiplicação. Né? Enfim, quarto, estou terminando. Abençoe as pessoas com toques de respeito e afirmação. Não vem com atitude de você casado, só cumprimenta irmãs, o marido fica de lado. Ou então fica com essa graceza de ficar dando beijinho em mulher casada. Fica com gracinha com mulher. Ah, sou irmão. Irmão, aqui ó. Ah, mas fica tocando muito. Sabe aquela brincadeira de tocar? Para. Se é irmão, graça e paz, irmã, paz. Eu beijo, minha esposa sabe. Às vezes a pastora Edna, minha mãe, meu pai nem se fala, meu irmão, pastora Edna, minha sogra, alguns irmãs da igreja aqui com respeito. Ok? Agora, brincadeira maliciosa, conversinha afiada, isso é uma sexualidade deformada. Precisa ser rompida. Então, toma cuidado com os toques, cuidado com o respeito, e até homem com homem, porque hoje não está fácil. O apóstolo Paulo ensina o ósculo santo. Tem homem, por exemplo, o Jonas e eu nos cumprimentamos com um beijo no rosto. Gente, meu pai, meu irmão, vários irmãos aqui, é irmandade, é respeito. Agora, se passar disso, não é de Deus. Rick Vilodas diz assim: ao demonstrar o poder de Deus por meio do toque humano, Jesus não apenas curava o corpo, ele estava restaurando a comunidade. É o que o toque saudável faz. O toque saudável cura. O toque saudável ressuscita. O toque saudável liberta. Tem muita gente na igreja que às vezes chega quebrado, destruído, e a gente dá um abraço, a gente beija com respeito, a gente se aproxima, o toque com respeito cura. Agora, se for fora disso, não. Jesus diz assim, ó, olha que lindo, né, a palavra de Mateus. Olha como um toque saudável faz. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Olha o toque de Jesus. Outro hino. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Uau! O toque de Jesus nos livra da escuridão. O seu toque, com respeito e honra, na vida do irmão, liberta, cura e tira da escuridão. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Quinto e último, entregue a Deus a sua sexualidade, vivendo
vivendo-a de modo sagrado. Deus fez tudo perfeito. Deus, quando fez o homem, a mulher, isso é bom. Isso é muito bom. Deus fez os animais, Deus fez, enfim, toda a criação. E Deus falou, puxa, isso é bom. Isso é bom. Como eu falei aqui, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, receber e viver as orientações de Deus nos protege. Protege o nosso corpo, protege as nossas emoções, protege a nossa saúde mental e nos desenvolve. Então, hoje, decida honrar esses pedidos de Deus para a santidade. Seja santo, fuja da imoralidade sexual. Eu falei para um jovem ontem, trocando uma ideia de mesa. Gosto demais conversar com um jovem, adolescente, né? Com os anciãos da igreja aqui. Eu aprendo muito, sabia? Aí eu estava conversando ontem com um moço, um filho querido. Aí eu comecei a explicar para ele sobre os 5 sentidos que Deus nos fez. A visão, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Obrigado. Esses 5 sentidos, Deus nos fez, entenda também, para a sexualidade. E aí, eu estava explicando sobre isso, eu lembrei agora, sobre essa questão de como que Deus nos fez de forma perfeita. Você gosta de namorar com seu cônjuge com bafo? Se você gosta, eu vou orar agora por você agora. Você gosta, entende? Para Deus, nós ouvimos aqui, Jonatas Leônio, lembra que ele falou? Nossa, pastor, lembrei agora. Ele falou o seguinte: ei, Deus coloca as coisas em ordem e gosta de tudo limpo, tudo bem feito, tudo cheiroso. Você não tem às vezes condições para ter um vaso de ouro, mas tem o de prata, mas bonito, organizado. Você não tem condições às vezes de ter um lençol, 1700 fios, egípcio, marroquino. Tem um da Cassiumar, aleluia, aleluia. Mas prepara limpinho. Gente, eu preciso honrar minha esposa. Quase dias, passa alguns dias, ou uma vez por semana no máximo, ela vai, e é um, não vou falar ritual, mas é uma maneira, ela vai e coloca a essência, e troca o lençol da cama, os travesseiros, a fronha, e faz aquela coisa, e ora, e eu vejo ela cantando louvor. Eu falei, Deus, ela está preparando o quê? O ninho, aleluia. Mas é porque é intimidade, entende? Fazendo comida, limpando a casa, é amor. Respeitando a pessoa, isso é amor. Eu vou concluir aqui, gente, senão 1 Coríntios 10, 31, que isso faça sentido para nós. Assim quer vocês comam, bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Devemos viver a relação sexual, a sexualidade, no padrão do céu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, o céu não é aquilo que nós vamos conquistar quando Jesus voltar, estivermos firmes com Ele, vamos para o céu. O céu é uma pessoa, o céu é Jesus. Quando a presença do Espírito Santo está dentro de nós, nós já temos o céu. Nós só estamos aguardando estarmos com Ele nas moradas celestiais que Ele já preparou. Agora, por que não viver na minha intimidade, na minha sexualidade formada em Jesus, com meu cônjuge, o céu dentro da minha casa? É isso. É esse o ensinamento dessa manhã. Então, Efésios, a banda pode vir, para a gente encerrar, por favor.
Efésios 4, 23 e 24. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, guarde o seu coração. Invista no seu casamento. Promova situações saudáveis. Eu quero concluir mesmo dizendo para você o seguinte: na nossa casa, toda casa tem 2 altares. Diga comigo assim: 2 altares. Pode ser mais forte um pouquinho? 2 altares. Diga assim comigo: a mesa e a cama. Se não tiver mesa, vai faltar cama. Intimidade. Começa na mesa, conversa. Depois você vai para a sua intimidade. É bênção. Fique de pé. Vamos orar.